O livro de Gênesis, a Bíblia vai dizer que Adão e Eva, no seu estado original, eles caminhavam, conversavam com Deus e eles andavam com Deus, assim como nós andamos juntos aqui fisicamente. Adão tinha a visão dele tão aberta que ele ouvia os passos de Deus no jardim. Gênesis 3:10. Veja só. Ouvi, e ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. O versículo 8 diz: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Veja só, Deus me mostrou aqui algo novo nesse versículo que talvez você nunca viu. Quem é que estava a passear no jardim? Oi? Responde mais uma vez. Não era Deus, era a voz de Deus. Lê o versículo novamente, o verso 8. Diz assim: ouvi a tua voz. Ouviu o quê? Passear no jardim. Leia aí na tua Bíblia, para não falar que eu estou a falar besteira. Quem é que estava a passear no jardim? Era a voz de Deus. E eu descobri que essa voz de Deus era João capítulo 1, verso 1. Diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus no princípio, e o verbo era Deus. O versículo 14 de João 1 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, essa voz que passeava no jardim era Jesus Cristo, porque Jesus nunca foi criado, meu irmão. Se te falaram que quem criou Jesus foi Maria, estás enganado. Não foi Maria nada. Maria foi criada por Jesus. Maria só emprestou o corpo físico para Jesus sair do espírito e ter corpo físico aqui na terra. Jesus é Deus. Vou repetir: Jesus é Deus. Quem criou todas as coisas foi Jesus. Porque esse versículo diz assim, verso 2, verso 3, diz assim: e tudo que foi feito, João 1, 3, nada se fez sem o verbo. Nada se fez sem o verbo. Quer dizer que quem fez foi o verbo de Deus. E a voz que passeava com Adão e com Eva no jardim era Jesus. Jesus passeava lá. Só que eles ouviam a voz de Deus. A Bíblia diz também, Gênesis capítulo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E disse Deus. Quem é que disse? Deus. E esse disse Deus é a voz de... E a voz de Deus é quem? É Jesus. Mas esse não é o tema da nossa mensagem. Eu quero te levar para mais longe aqui. Diga glória a Jesus. Adão e Eva tinham a sensibilidade espiritual para ouvir Deus, para ver as coisas espirituais. Antes da queda, eles estavam tão conectados com Deus, porque você é espírito, alma e corpo. Você é espírito, possui uma alma e habita num corpo. O teu corpo é o trabalhador. Preste atenção, fala: o meu corpo é o trabalhador. A tua alma é o supervisor. Supervisor. Ou tipo mordomo, está a entender? Supervisor, aquele que diz: é assim que tem que fazer, vai para ali, vai, para, não vai. O teu espírito é o gerente. É o dono de tudo, ali no teu ser. Então, o que significa, meu querido e amado irmão? Adão tinha o total controle do ser dele, através do supervisor que é a alma, obedecia às coisas do espírito. E conseguia estar conectado tanto com o físico como com o espírito ao mesmo tempo. Mas com a queda do homem, ele perdeu essa conexão com Deus. Ele já não conseguia mais ver, já não conseguia mais ouvir na dimensão do espírito. Já não ouvia mais a voz de Deus. Tem gente que Deus está a falar com ele, mas não está a ouvir. Veja só, a Bíblia às vezes parece uma contradição. A Bíblia vai dizer assim para o profeta
O profeta lhe diz assim: profeta, eu ordenei uma viúva em Serepta para te alimentar. Não é assim que está escrito? Ordenei uma viúva para te dar comida. Eu já falei com ela, vai. Mas quando ele chega lá, a viúva nem sabia que Deus tinha lhe ordenado. Agora, ou Deus mentiu para o profeta, ou aquela viúva não ouviu a voz clara de Deus. Entendeu? Há pessoas que Deus está a falar com eles, mas não estão a ouvir. Deus já te falou o acidente que prepararam contigo, mas você não está a ouvir. Deus já falou a armadilha que fizeram para você, mas você não está a ouvir. Por quê? Está cego espiritualmente. Deus quer abrir a tua visão. Deus quer abrir a tua audição espiritual. O que eu estou a te dar aqui, isso aqui é alimento forte, pesado. Isso aqui é osso com tutano. Isso aqui não é pão com leite, não. É matéria pesada. Vai mudar a tua história. Você vai se tornar profeta da tua família. Tem gente que se forma na palavra de Deus, se forma na letra, mas não sabe nada do Espírito de Deus. Eles ouvem a palavra, mas não ouvem o Espírito. E começam a falar coisas, começam a atacar pessoas que estão no Espírito, porque eles não têm sensibilidade espiritual. Tudo que eles conhecem é aquilo que eles estão a ler. Está escrito assim, está escrito assim, está escrito assim. Só que está escrito assim, foi inspirado pelo Espírito de Deus. Você não pode tirar o Espírito de Deus da letra de Deus. Vai perder a vida. Você pode ter grandes olhos saudáveis, que vem bem, vê de longe, assim como o meu, tá vendo? Não tenho nenhum problema de visão, graças a Deus. Consigo ver de longe letras pequeninas, glória a Deus por isso. Mas isso não é tão importante quanto no espírito. Tem pessoas que têm boa visão no físico, mas no espírito estão cegos. Alô? No espírito estão cegos. Você precisa de duas coisas. Você precisa de olhos saudáveis e você precisa de luz. São esses dois ingredientes que te faz você ver. É assim ou não? Ainda no físico, sem luz você não vê nada, mesmo que tenha bons olhos. Agora, mesmo que tenha muita luz, se os teus olhos estiverem cegos, você também não vê nada. Então você precisa de luz e você precisa de olhos. A Bíblia diz que a entrada da sua palavra traz luz para os teus olhos. E a Bíblia também diz: lâmpada para os meus pés. O que é? É a tua palavra, luz para o meu caminho. O que significa que você precisa curar a tua visão espiritual. Como é que você vai curar a tua visão espiritual? Com a luz da palavra de Deus. Você precisa ser curado e você precisa de receber Deus, porque Deus é amor. E a Bíblia fala assim que Deus é amor e Ele manifesta-se em amor. Quando você andar em amor, você está andando no Espírito, a tua visão vai ser sarada. Visão espiritual. Faculdades do Espírito. Sentidos do Espírito. Nós temos esses sentidos do Espírito, só que nós precisamos de ver no Espírito. Como é que está a sua meditação na palavra de Deus? Agora eu repito novamente, o que eu estou a falar que é luz, não é a palavra, mas é a voz que você ouve através da palavra. Muitos aqui vão dizer: não, está a blasfemar esse profeta. Não, aqui o que você não viu é que nós estamos num nível que você ainda não chegou. O problema é que você está vendo na letra, a gente está vendo no Espírito. Entendeu? Então a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem por ouvir. E o ouvir pela palavra. Não vem por ouvir a palavra, mas ouvir pela palavra. O que significa, se é pela palavra, através da palavra, sinônimo de pela, através, por meio de. Então é através da palavra. Então se não é a palavra, é através da palavra, é ouvir quem? Porque aqui tem um mistério que as pessoas não veem. Então começam a ler a Bíblia e dizem: vou ouvir, vou ter fé, vou ter fé. Lê, mas a fé está morta. Por quê? Só está a ouvir a palavra, mas não alcançou a dimensão de ouvir pela palavra. É o Espírito de Deus. Vou te dizer algo: o poder está no Espírito de Deus, na capacidade de ouvir o Espírito de Deus através da palavra. Porque tem gente que ouviu a mensagem do Evangelho, mas não nasceu de novo, não nasceu no Espírito. Mas a outra pessoa que está do seu lado ouviu e nasceu do Espírito. Então essa pessoa que está do seu lado, que ouviu e nasceu, é aquele que ouviu o Espírito através da palavra. Mas você só ouviu a palavra e ficou na morte. Diga ao seu irmão: quando você ouvir
o Espírito através da palavra, então você vai ter luz nos teus olhos para ver. Hebreus capítulo 13, verso 2 diz o seguinte: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Anjos. Você sabia que você pode estar a interagir com um anjo e você pensa que é apenas uma pessoa? Por exemplo, o caso dos discípulos. A caminho de Naum, eles estavam a caminhar e apareceu um homem que começou a conversar com eles. Eles estavam muito tristes, eram 2 homens, 2 discípulos. E eles começaram a falar. Veio um homem chamado Jesus, fez muitos milagres, mas ele morreu. E eles estavam muito tristes, pensando que foram decepcionados. Afinal, quem estava a andar com eles era o próprio Jesus. Só que os olhos deles estavam cegos. Eles não conseguiam ver que aquele homem era Jesus. E a Bíblia diz que Jesus abriu os olhos dele para verem. Então eles perceberam que era Jesus. E Jesus estava a caminhar com eles. Então a visão era uma visão aberta. Normalmente na visão aberta acontece como, por exemplo, aconteceu com Pedro. Estava preso. Paulo e Sila também estavam na prisão. A Bíblia diz que o anjo foi enviado e houve um terremoto. O anjo chegou e falou para o apóstolo, disse assim: pega a tua capa, levanta-se e vamos. E ele começou a andar. A cadeia, a prisão que estava, a porta que estava na frente dele se abriu sozinha, sem ninguém mexer. As portas começaram a se abrir e ele andou e chegou até fora da prisão. Caminhou e depois o anjo desapareceu lá fora. E quando Pedro olhou assim, ele disse assim: Pedro pensou que estava a ter uma visão ou estava a sonhar. Mas ele depois percebeu afinal que era a realidade. Há esse nível de visão, que é uma visão aberta, que é extraordinária. Pode ser que você está a pensar que está a sonhar, mas de repente você está aqui e aparece em outro lugar. Diga glória a Deus. Já te apareceu visão aberta, você não prestou atenção. Talvez aquele homem que te puxou para você não morrer na estrada, depois desapareceu. Você pensou que era um homem, não era homem, era um anjo. Talvez aquele que te ajudou no banco ou no outro trabalho, que você nunca mais lhe encontrou, disseram que não trabalha aqui, talvez era um anjo, não era um homem. Deus envia anjos, só que a igreja atual está tão alienada das coisas do Espírito, que já não acredita que anjo pode andar entre nós. No tempo da igreja primitiva, os anjos caminhavam como os homens. No tempo de Abraão, anjo está a comer com Abraão assim. O próprio Deus apareceu em forma física, teofônica, aqui na terra a caminhar. É tempo as coisas estão a ficar mais difíceis, estamos a chegar nos últimos tempos. E a Bíblia está a nos mostrar que nos últimos tempos o avivamento vai ser maior. Então é tempo de você começar a viver maiores milagres. Se preparar um assassinato para você, o anjo vai manifestar-se fisicamente. Agora, se você não tem visão, eu vou orar por você. O profeta orou pelo seu moço e ele começou a ver. Eu sou profeta de Deus. Eu oro pela tua visão que se abra em nome. Fala, eu recebo. Eu recebo em nome de Jesus. Vai ver visão em nome de Jesus. Bom, esse tipo de visão fechada, eu experimento. Essas coisas que eu estou a te falar, eu já experimentei. Esse tipo de visão fechada pode aparecer de 2 formas: por fotografia ou por áudio e vídeo. Alô, fotografia ou áudio e vídeo? Diga fotografia ou áudio e vídeo. Quer dizer que só a pessoa que está a ver é que vê. Os outros que estão à volta não se apercebem de nada. O outro dia eu estava a profetizar aqui para alguém. Cheguei na frente dessa irmã, dessa mulher. Eu cheguei na frente dela. Eu fiquei assim assustado, porque eu disse assim: mas como é que essa mulher vai trazer um saco de açúcar aqui na igreja? Porque eu vi um saco de açúcar na frente dela. Quem lembra dessa profecia? Lembra? Lembra? Eu vi um saco de açúcar na frente dela. Eu disse: mas essa trouxe saco de açúcar para oferecer a alguém ou o quê? E eu perguntei: irmã, por que eu estou a ver um saco de açúcar na tua frente? Ela me disse: eu trabalhava no açúcar, fazia saco de açúcar, me despediram. Estou a entender. Isso é visão. Quer dizer, eu estava a ver, mas os outros não estavam a ver. Eu vi o saco de açúcar. Outra vez estava a ministrar para alguém, estou a olhar para ela, estou a ver montra de roupas na minha frente.
roupas. Irmã, me desculpa. Por que eu estou a ver montra na tua frente? Roupa. Eu trabalho com isso. Tenho loja nessa área. Então o Espírito Santo me usa dessa forma. E Deus também quer te dar isso. Diga glória a Deus. É extremamente importante que você tenha a visão de Deus, porque são faculdades do teu espírito, são sentidos do teu espírito. Você pode não ser profeta, preste atenção, pode não ser profeta, mas você é filho de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 11, diz assim que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, se você é filho de Deus, você pode ser guiado pelo Espírito de Deus, mesmo na tua escola, mesmo no teu trabalho, mesmo nos teus negócios. Deus vai começar a te mostrar que tipo de negócio você tem que ir e que tipo de negócio você tem que rejeitar. Deus vai te mostrar as pessoas falsas que querem te apunhalar pelas costas e as pessoas que Ele é que enviou para te abençoar. Você tem que ter visão aberta. Esta aqui é um alto nível de visão. Êxtase espiritual. Apocalipse capítulo 1, verso 10 diz assim: fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Atos 22, 17. Aconteceu que, tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, achei-me em êxtase espiritual. O que é êxtase espiritual? A Bíblia vai dizer assim no livro de Pedro, na epístola de Pedro, diz assim que nenhuma profecia foi produzida por vontade humana, nem por particular elucidação, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito, falaram movidos pelo Espírito. Então, êxtase espiritual é aquela visão que você perde os sentidos. Você tem a visão, mas parece que estás dentro da visão. E se eu tiver um êxtase espiritual aqui, me desaparece a igreja. Eu já não estou a ver a igreja, agora eu estou a ver a visão só. Parece que as paredes desapareceram e eu estou a ver o que Deus está a me mostrar. Os meus sentidos ficaram desligados do natural e ficaram ligados no espírito. E eu consigo sentir o cheiro no êxtase espiritual. Consigo sentir o cheiro lá do espírito. Consigo ver e tocar no espírito. Isso é visão, êxtase espiritual. Aqueles que têm arrebatamento de espírito. Vou te contar aqui uma experiência que eu tive. Por exemplo, muitos anos atrás, o Espírito de Deus, eu tive uma visão, mas só que nessa visão eu fui carregado para... eu nunca fui para Israel, vou em agosto, estou a fazer uma caravana. Quem quiser ir comigo, é só contactar, o pastor Marco vai te orientar, para Israel. Vamos para ir para 3 países, será uma imersão de 13 dias, profética, muito forte. E eu gosto muito porque eu queria muito ir lá só por causa dos anjos que estão lá. Tem muito anjo lá em Israel. Vou acessar aqueles anjos quando chegar lá. Ok. Então, mas eu já fui lá no Espírito. Por isso eu não me preocupava muito em ir para lá, porque eu já estive lá no Espírito. Fisicamente não, mas no Espírito já estive. Deus me levou no Espírito e eu me encontrei no Monte Sião. E eu estava nas alturas. O Espírito Santo disse assim: vem aqui que eu vou te mostrar. E eu fui para lá, e eu estava acima das nuvens, e eu via o monte de Sinai. E o Espírito de Deus me diz assim: agora estenda as tuas mãos e ora pela nação de Israel. E eu comecei a orar Deus me levou só para orar por Israel lá. Isso foi um arrebatamento de sentidos, de espírito. Uma visão também que Deus me deu a visão que Deus me deu, porque o êxtase espiritual pode acontecer acordado ou pode acontecer também a dormir. Você pode ter um êxtase espiritual a dormir. Alô? Deus já me deu essa visão também na criação. Se você ler o livro, você vai encontrar a história. E Deus me disse assim que eu te chamei como profeta da fé, porque você vai ter tudo que você vai crer. O espírito da fé está sobre você, para acessar todos os dons do meu espírito. Deus me falou isso. Amém? Então, êxtase espiritual pode ser provocado. Diga ao seu irmão, pode ser provocado. Fala assim: é provocado pela saturação do Espírito. Fala, saturação significa encher, 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 encher até já não aguentar mais. Está saturado, está embriagado.
Só que tem gente aqui que não se embriaga do Espírito Santo. É por isso que nunca experimentaram êxtase espiritual, nunca experimentaram arrebatamento de sentidos, nem arrebatamento de espírito. O que eu estou a falar, essa matéria que eu estou a falar, não é para todo mundo, eu entendo. Se você não está a entender, não há problema nenhum. Somente sinta a presença de Deus, diga glória a Deus. Mas vai chegar o dia que você vai chegar nesse nível, se você tiver a graça.